Sí, apreciados hermanos, estamos muy agradecidos al Señor por una oportunidad más que nos da de estar con nuestros queridos hermanos de Chile para estudiar su palabra. E hoje, desta vez, vamos estudar sobre a persona divina do Espírito Santo. Há em el mundo religioso muitas heresias que hablam que o Espírito Santo não é uma persona e não é Deus. Pero nesta noite, com a graça do Senhor, vamos estudar sobre a persona do Espírito Santo. O Espírito Santo é o representante de Cristo em la terra. E quando Jesus estava para deixar nosso planeta, ele deixou uma comissão a seus discípulos para que bautizasse a gente em nome do Padre, do Hijo e do Espírito Santo. E vamos estudar, queridos irmãos, que em la palavra de Deus, muitas evidências de que o Espírito Santo é uma persona. O Espírito de profecia chama la terceira persona de la divinidade. E também é uma persona divina. Tem todos os atributos de la deidade. O Espírito Santo é onipresente, onipotente, onisciente, é eterno e trabalha em la mente de todos os homens de todo o mundo. Então, queridos irmãos, vamos começar com uma comparação entre Isaías 6, 8 ao 10, com Hechos 28, 25 ao 27, que aprendemos ali. Em Isaías capítulo 6, 8 ao 10, ali encontramos uma visão do profeta Isaías. Ele teve uma visão do santuário. E quando ele estava ali, o Senhor lhe disse: a quem enviaremos? E quem há de ir por nós outros? E Isaías contestou: eis-me aqui, envia-me a mim. E quando comparamos Isaías capítulo 6, 8 ao 10, com Hechos 28, 25 a 27, o apóstolo Pablo diz que é o Senhor que falou a Isaías, em el capítulo 6, 8 ao 10, é o Espírito Santo. Então, ele prova que o Espírito Santo é uma persona e faz parte da deidade, da divinidade. É Deus. Agora, que diz o Espírito de profecia sobre o Espírito Santo? Qual é seu trabalho? Em Mensagens Seletos, tomo 1, diz Cristo, nosso mediador, e o Espírito Santo estão constantemente intercedendo em favor do homem. Pero o Espírito não pleiteia por nós outros como hace Cristo, que apresenta seu sangue derramado desde a fundação do mundo. O Espírito obra em nosso coração, extraindo de ele orações, penitência, alabanza e ações de graças. A gratitud que flui de nossos lábios é resultado do Espírito Santo tocar as cuerdas do alma em santas memórias, despertando a música do coração. E Jesus disse que quando o Espírito viniera, ele convenceria o homem do pecado, da justiça e do juízo. São João, capítulo 16, versículo 8. E quando aceitamos a Cristo como nosso Salvador, então o Espírito Santo se possessiona de nossa vida, nos dirige. Hermanos queridos, a obra do Espírito Santo é uma obra magnífica, uma obra muito essencial. O Espírito Santo primeiro trabalha em el coração do homem para convencê-lo do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo atrai o pecador hacia Cristo, al pé de la cruz. Quando o homem chega ao pé de la cruz, o Espírito Santo produz nele arrependimento. Quando o homem se arrepende, ele é justificado por la fé em Cristo. E agora o Espírito Santo faz outra obra, ele produz o novo nascimento em el homem. E agora empieza o processo de unificação. O Espírito Santo e a palavra de Deus são os agentes principais
para transformar a pessoa, para santificar o cliente. E leemos em São Juan, capítulo 14, 16 e 17. Dijo Jesús: yo oraré al Padre, e Ele os dará outro Consolador, a fim de que esté para sempre com vosotros. El Espírito de verdade. Cristo llama el Espírito Santo el Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não lo vê ni lo conoce. E agora, em el capítulo 15, versículo 26, diz: quando venir el Consolador, ele que eu lo enviaré de parte del Padre, el Espírito de verdade, que procede del Padre, e dará testemunho de mim. Então, o Espírito Santo é o representante de Cristo em la tierra, em el coração de los hombres. E agora, Romanos capítulo 8, 26, 27, diz: também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossas debilidades, porque não sabemos orar como conviene, pero o mesmo Espírito intercede por nós outros sobremaneira com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede por los santos. Interessante que aqui a palavra de Deus habla que o Espírito Santo tem uma mente. Alguém que tem uma mente é uma pessoa, não é uma força apenas, não é somente uma energia, é uma pessoa. E agora, que mais leemos sobre o Espírito Santo? E, por exemplo, não somente o Padre Jeová, mas também o Hijo e o Espírito Santo. Cristo lo chama de el Consolador, el Confortador. O Espírito oye, habla e nos guia em los eventos futuros. O Espírito Santo nos advierte acerca de futuras provações e aflições. Ele nos ensina todas as coisas e traz as palavras de Cristo à nossa memória. O Espírito Santo vem a nós com proibições e ordens. Dá mensagem para o povo de Deus através dos profetas. O Espírito Santo possui uma mente, uma vontade, capacidade de amar. Ele é suscetível de ser insultado e magoado, tentado e mentido. O Espírito Santo procura todas as coisas, hasta os secretos que se ocultam em la mente de Deus. O Espírito Santo glorifica a Cristo como Cristo glorifica o Padre. O Espírito Santo, como leemos em Romanos 8, 26, ele hace intercessão por nós outros. Como já explicamos, queridos, Cristo hace intercessão também por nós outros, mas é diferente. Cristo intercede junto ao Padre para que o Padre nos acepte. O Espírito Santo intercede em nós outros para que aceptemos a Jesus. Então, queridos, a obra do Espírito Santo é essencial em el plano de la salvação. Em realidade, o Padre, o Hijo e o Espírito Santo sempre trabalham mancomunados, são unidos. Por exemplo, em Gênesis capítulo 1, em la criação aparece o Padre, o Hijo e o Espírito Santo. Em la redenção também. Por exemplo, em 2 de Coríntios 13, versículo 13, ali habla la graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e la comunhão do Espírito Santo. São três pessoas de la divinidade. O Espírito Santo é uma gente livre que trabalha independentemente. O Espírito Santo compartilha a onisciência e a onipotência da divindade. Então, a irmã Helena fala que o Espírito Santo é a terceira persona da divindade e possui onisciência e onipotência. Por exemplo, em Salmo 139, habla que o Espírito Santo trabalha com o homem em toda parte do mundo. Doquiera nos vamos, o Espírito Santo trabalha em nós outros. E lá a irmã Helena disse assim: o Padre, o Hijo e o Espírito Santo, poderes infinitos e oniscientes,
recebem aqueles que verdadeiramente entram em um relacionamento de aliança com Deus. Queridos irmãos, a inspiração diz que quando há um bautismo, as três pessoas da divindade estão presentes. E ela diz assim, presentes, pero invisíveis. Pero estão presentes. Como é possível que os três estejam presentes? É que os três são onipresentes, oniscientes e onipotentes. Dice mais a inspiração, o Espírito Santo era o mais alto de los dones que Deus podia solicitar, que Cristo podia solicitar del Padre para exaltação de su pueblo. Iba a ser dado como agente de regeneração, sem el qual o sacrifício de Cristo de nenhum proveito teria sido. O poder del mal venia se fortalecendo por siglos, e alarmante era a submissão de los homens a esse cativeiro satânico. Agora observem bem essa expressão da pluma inspirada. Al pecado solo se poderia resistir e vencer por meio da poderosa operação da terceira persona da divindade, el qual vendria não com energia modificada, pero em la plenitud del divino poder. É o Espírito que ha ficado, que foi realizado por el Redentor del mundo. E por meio do Espírito que o coração é purificado. Irmãos, percebem como que a persona e a obra do Espírito Santo são essenciais em la obra de nossa redenção. Sem o Espírito Santo não podíamos ser atraídos a Cristo. Sem o Espírito Santo não podemos ser convencidos do pecado, da justiça e do juízo. Sem o Espírito Santo não podemos nascer de novo. Sem o Espírito Santo não podemos ser santificados, regenerados, transformados. Então, o Espírito Santo é essencial. Agora, disse mais a pluma inspirada, o Espírito Santo é uma persona, pois dá testemunho com nosso espírito que somos filhos de Deus. Uma vez dado esse testemunho, traz consigo mesmo sua própria evidência. Em tais ocasiões, acreditamos e estamos certos que somos filhos de Deus. Disse mais, em livro Evangelismo, o Espírito Santo tem personalidade. Del contrário, não poderia testificar a nosso espírito, com nosso espírito, que somos filhos de Deus. Deve ser também uma persona divina. Del contrário, não podia perscrutar os secretos que hacen ocultos na mente de Deus. E disse 1 Coríntios 2:11, porque qual de los hombres sabe as coisas del hombre, senão o espírito del hombre que nele está. Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Então, queridos amigos, irmãos, o Espírito Santo é uma persona, hace parte da divindade e possui todos os atributos da divindade. Possui onipotência, onipresença, onisciência, também hace parte da criação e da redenção do homem. Cristo ha declarado que, depois de sua ascensão, enviaria a sua igreja como um dom de coronação, o Confortador, que tomaria seu lugar. O Confortador é o Espírito Santo. Com seu Espírito, Cristo envia uma influência reconciliadora e um poder que retira o pecado. O Espírito foi dado como uma agência regeneradora. E disse, o pecado poderia ser resistido e vencido solamente através da poderosa agência da terceira persona da divindade, que vendria não como uma energia modificada, mas em la plenitud del divino poder. O Espírito Santo é o confortador, em nome de Cristo. Ele personifica Cristo. Todavia, tem uma personalidade distinta. Então, o Espírito Santo é chamado de confortador, Espírito de verdade, regenerador,
Ele que nos dá, produz em nós outro arrependimento, ele que produz em el creyente a verdadeira adoração, confissão, alabanças, oração, arrependimento, obediência, todo é obra do Espírito Santo. Agora vamos ler sobre a divinidade do Espírito Santo. Em Hechos capítulo 5, 1 ao 4, lemos: certo homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu na propriedade, pero em acordo com sua mulher, retuvo parte do preço, e levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos. Então disse Pedro: Ananias, por que ha henchido Satanás tu coração para que mentisse ao Espírito Santo? Observem que aqui o apóstolo Pedro disse que Ananias e Safira haviam mentido ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo, conservando porventura não seria tuyo, e vendido não estaria em tu poder. Agora observe, irmão, lá o versículo 4, como disse: como, pois, assentaste tu coração esse desígnio? Não mentiste a los homens, pero a Deus. Perceberam, irmão, que o apóstolo Pedro disse que primeiro Ananias e Safira mentiram ao Espírito Santo. E depois diz assim: vocês não han mentido a los homens, han mentido a Deus. Aqui prova que o Espírito Santo é Deus, é parte integrante da divinidade. 1 Coríntios 3, 16, 17, diz: não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vosotros? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que sois vós, é santo. Interessante que aqui o apóstolo Paulo diz que santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em el corpo, habita em nosso santuário. E em 1 Coríntios 6, 20, diz: não sabeis que o santuário do Espírito Santo que está em vosotros, el qual tenéis de la parte de Deus, e que não sois de vosotros mesmos, porque fuiste comprado por preço. Agora, pois, glorificar a Deus em el vosso corpo. Uma vez, o apóstolo Pablo habla de Deus e o Espírito Santo. Deus e o Espírito Santo. Então, ele usa a expressão Deus para o Espírito Santo. E disse lá, irmã, na pluma inspirada, disse assim: el Espírito Santo, sendo Deus, conoce a mente de Deus. Percebe, irmão, como o Espírito Santo é um agente maravilhoso para transformar nosso caráter. E a Bíblia diz que o Espírito Santo é onipresente, é onisciente, é onipotente. Agora, 1 Coríntios 12, 7 ao 11, aqui o apóstolo Pablo habla que o Espírito Santo tem uma voluntade. Não podemos dizer que uma força e uma energia têm voluntade, só uma pessoa. Aqui diz assim: a manifestação do Espírito é concedida a cada um visando a um fim provechoso, porque a um é dada mediante o Espírito a palavra de sabedoria, e a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra de conhecimento, ao outro, o mesmo Espírito, a fé, e a outro, o mesmo Espírito, dones de curar, outros, operação de milagros, a outro, profecia, a outro, discernimento, a um, variedade de línguas, e a outro, capacidade para interpretá-las. Mas um solo é o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo como lhe apraz a cada um individualmente. E qual é o trabalho do Espírito Santo em nós outros? São João 16, 13 e 14 diz: quando venir o Espírito de verdade, ele nos guiará a toda a verdade, porque não hablará de si mesmo, pero dirá todo o que tiver ouído e anunciará as coisas que hão de venir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou lá de anunciar. E disse lá, por uma inspirada, declara-se positivamente
a respeito do Espírito Santo, que em sua obra de guiar os homens em toda verdade, não hablará de si mesmo. São Juan 16, 13. Bem, queridos irmãos, então, esse Espírito Santo, ele tem personalidade, ele é uma persona, tem os poderes divinos, nos capacita, nos converte, nos dá arrependimento, produz em nós outros oração, alabança, confissão, arrependimento, obediência. Esse é o Espírito Santo que nos comunica, nos imparte a graça de Cristo. Disse mais, o Espírito de Deus está apelando aos homens, apresentando-lhes sua obrigação moral de amá-lo e servi-lo. Então, queridos irmãos, o Espírito Santo hace parte da divindade, tem todos os atributos e hace uma obra essencial a nossa salvação. Sem o Espírito Santo não poderíamos ser levados à cruz, ser levados a Cristo, não poderíamos arrepentir-nos, não poderíamos ser convertidos, nascer de novo, nada disso. E quando uma pessoa aceita Jesus, ela é bautizada com o Espírito Santo. E mientras mais conhecemos a Cristo, mais o Espírito Santo cambia nosso caráter. E 2 Coríntios 3,18 diz: mirando como espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, como por el Espírito do Senhor. Percebe, queridos irmãos, qual é a importância do Espírito Santo em el plano de salvação. Então, irmãos, as heresias que estão surgindo, trata de dizer que o Espírito Santo é apenas uma força, uma energia, não é uma pessoa, não é Deus. Pero a palavra de Deus deixa claro que o Espírito Santo é uma pessoa e é Deus. Diz a inspiração, a pluma inspirada. Os discípulos de Cristo têm de combater contra forças sobrenaturais, pero eles é assegurado auxílio sobrenatural. Todos os espíritos celestes se encontram neste exército. E algo mais, que os anjos estão nas fileiras. O Espírito Santo é o representante do capitão do exército do Senhor, desce para dirigir a batalha. Muitas podem ser nossas debilidades, pecados e erros graves, pero a graça de Deus é concedida a todos quanto la buscam em contrição. O poder da onipotência encontra-se empenhado em favor dos que confiam em Deus. Agora, irmão, outro trabalho muito importante do Espírito Santo, quando somos pecadores não arrependidos, é o Espírito Santo que produz em nós outros uma nova vida, nos ressuscita do pecado para uma nova vida em Cristo Jesus. Em Romanos capítulo 8, versículo 11, disse: se o Espírito de aquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, este mesmo que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, vivificará também vosso corpo mortal, por meio de seu Espírito, que em vosotros habita. Percebe, irmãos, em Efésios capítulo 2, diz que naturalmente o homem está morto em ofensas e pecados. E quando um aceita Jesus Cristo como seu Salvador, o Espírito Santo produz uma nova vida. Ressuscitamos para uma nova vida espiritual. E mais que isto, é o Espírito Santo que nos vai ressuscitar em la venida de Cristo. De acordo com Romanos 8:11, diz: se habita em vosotros o Espírito de aquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, vivificará também vosso corpo mortal por meio de seu Espírito, que em vosotros habita. E disse mais na inspiração: Cristo se hizo uma mesma carne com nós outros, a fim de podermos nos tornar um espírito com ele. É em virtude desta unidade que havemos ressurgido do sepulcro, não somente como manifestação do poder de Cristo, pero porque mediante a fé em sua vida se tornou nossa. Los que veem a Cristo em seu verdadeiro caráter e lo recebem em coração, têm vida eterna.
Es por medio del Espíritu que Cristo habita en nosotros. Y el Espíritu de Dios, recibido en el corazón por la fe, es el principio de la vida eterna. Queridos amigos, entonces el Espíritu Santo es parte de la divinidad. Volvemos nuestra atención para San Mateo 28, la comisión. Cristo dijo a sus discípulos: id a enseñar a todas las naciones, bautizándolas en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En el bautismo de Cristo, los tres estuvieron presentes. Cristo foi bautizado, o Padre declarou: este é meu Hijo amado, em quem tenho prazer, e o Espírito Santo se manifestou em forma de paloma. E Cristo disse: eu orarei ao Padre, e Ele enviará outro Consolador. Então, aqui encontramos os três. 2 Coríntios 13, 14, disse: a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vosotros. Oséias capítulo 6, 1 a 3, disse: conozcamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, como el alba vendrá, e vendrá como lluvia serolha, lluvia tardia que llena a terra. E Zacarias capítulo 10, verso 1, diz que devemos pedir lluvia em el tempo de la lluvia tardia, e Deus enviará em harta medida o Espírito Santo a seu povo. Queridos irmãos, devemos orar mais ao Senhor para que Ele nos bautize cada dia com o Espírito Santo. E João Bautista disse: eu les bautizo com água, mas aquele que vendrá, que é Jesus Cristo, os bautizará com o Espírito Santo e com fogo. É Jesus quem nos bautiza com o Espírito Santo. Queridos irmãos, eu creio que como povo devemos dar mais atenção à la persona e à la obra do Espírito Santo. Devemos orar muito mais, pedindo a lluvia temprana e a lluvia tardia para que podamos concluir a obra de Deus na terra. Que Deus nos dê sua graça, nos bendiga, nos ajude e nos dirija para que podamos reflejar seu caráter. E é o Espírito Santo quem cambia nosso caráter juntamente com a palavra de Deus. Sem o Espírito Santo não podemos entender a Bíblia. Sem o Espírito Santo não podemos entender o Espírito de profecia. Então, sempre que vamos abrir a palavra de Deus, devemos orar para que o Espírito Santo nos dirija, a fim de que podamos compreender, assimilar e receber poder para praticar a palavra. Que Deus nos dê sua graça, queridos irmãos, que tenhamos uma experiência profunda com o Espírito de Deus. Amém. Thank you.